Amados, acredito até que eu anunciei que estaremos ministrando hoje através do YouTube, mas estamos aqui mais uma vez fazendo uma tentativa de ministrar por aqui. Estamos tendo alguns ajustes, ainda não completamos isso, mas eu gostaria de orar, com você, orar com a sua família, orar pela sua cidade, essas terças-feiras de oração, e eu quero orar com você agora. Independente se nós vamos continuar, conseguir fazer até o final da palavra aqui, mas eu quero, antes de tudo, orar com você, porque esse é o nosso grande objetivo nessa terça-feira, e também dar uma palavra aqui que nós falamos domingo pela manhã, na igreja, ao grupo que está presente no templo no domingo pela manhã. Então, gostaria de agradecer aos amados, aqueles que já chegaram, aqueles que porventura estarão ouvindo e vendo em outro momento. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, adoramos o Teu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor é dono de tudo, o Senhor dirige tudo, governa tudo, e nós queremos que venha o Teu reino sobre nós e que o governo do Senhor se estabeleça cada dia sobre as nações, sobre os povos, sobre a Tua igreja principalmente. E nós queremos colocar diante do Senhor aqui a Tua igreja nesse momento de crise mundial. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a Tua igreja nesse tempo, lembre-se que é luz, que é sal da terra. E nós queremos, meu Deus, colocar diante do Senhor as famílias da nossa nação e famílias de outras nações que têm nos visto, têm nos ouvido, têm participado conosco. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, bendizemos o nome do Senhor e clamamos a Deus para que haja cura nessa família, haja restauração, haja libertação, haja salvação nessa família. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a cada familiar das pessoas que estão nos vendo agora. Que essa bênção que está sobre ela, essa pessoa possa estender sobre toda a sua família, seus familiares, seus vizinhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor na face da terra seja grandemente visitada pelo Teu Santo Espírito e que, ó Deus, nesses dias difíceis, nesses tempos difíceis, possam, ó Deus, discernir esse tempo e honrar a Ti nessa hora. Nós clamamos a Ti para que o Senhor realmente esteja visitando os nossos corações, as nossas vidas, trabalhando em nós, visitar no sentido de manifestar a Sua glória, porque sabemos que o Senhor habita em nós através do Teu Santo Espírito. Pai, muito obrigado pelas vidas que já estão participando, muito obrigado a Deus pelo mover do Teu Santo Espírito na vida do Teu povo, e eu quero, a Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nós, nesse tempo, não venhamos desperdiçar a oportunidade que estamos tendo nesse tempo de pandemia, de refletir, de pensar, de aprender, de discernir, ó Deus, e de nos comportarmos exatamente como exemplo dos fiéis nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti desde já pelas vidas que já estão nos vendo, mas aquelas que ainda nos verão, aquelas, ó Deus, que em outro dia, em outro momento estarão vendo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Pai, que a mão do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos na nossa cidade, aqui em Conselheiro Pena, Minas Gerais, nós estamos tendo mais uns 10 dias aí de recesso, de fechamento dos estabelecimentos não essenciais. E como eu gostaria de que nesse tempo as instituições religiosas, a Igreja do Senhor, principalmente a Igreja do Senhor, fosse vista como um estabelecimento essencial. Eu estive pensando hoje sobre isso. Nós temos falado muito sobre o que, como seria se a igreja do Senhor
se a igreja local, por exemplo, ela fosse extinta daquele lugar, ela fosse tirada dali? Que falta faria para a vizinhança? Que falta faria para a comunidade em geral? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de fechamento dos estabelecimentos não essenciais, os decretos, os documentos que nós vemos incluem as instituições religiosas. É claro que quando se fala de instituições religiosas, inclui também a Igreja do Senhor nisso aí. Porque existem muitas instituições religiosas. Até denominadas evangélicas. O que eu estou falando é de que a Igreja do Senhor, ela deveria ser reconhecida num tempo, principalmente num tempo como esse, como um estabelecimento ou como um organismo, uma organização extremamente essencial. Mas se inclui nos estabelecimentos e nas organizações não essenciais. E isso, acredito eu, que entristece o coração da Igreja do Senhor, dos amados irmãos, e entristece o coração de Deus. Desde domingo, há 2 domingos atrás, nós iniciamos uma palavra sobre ser exemplo, como uma das necessidades da Igreja do Senhor Jesus no século 21. E nós falamos então sobre o texto de 1 Timóteo 4, 12, né, que vai falar sobre ser exemplo dos fiéis. Quando Paulo diz a Timóteo, seja exemplo dos fiéis. E aí ele mostra que Timóteo, ele precisa ser exemplo dos fiéis em algumas situações, e ele coloca aqui, é claro, a vida nossa deve ser um exemplo para os fiéis. Mas o Paulo, ele fala para Timóteo e dá aqui alguns conselhos, algumas diretrizes, alguns itens importantes acerca de ser exemplo dos fiéis. E ele então começa a ministrar na vida de Timóteo e falar com ele acerca ele começa então a ministrar sobre Timóteo e dizer o seguinte: você precisa ser exemplo dos fiéis. E aí ele fala o seguinte: você precisa ser exemplo dos fiéis na palavra. E nós falamos aqui, nessa ministração sobre a palavra, falamos a respeito disso. Você só tem palavra para ministrar às pessoas quando você tem a palavra de Deus em você. Você não pode oferecer o que você não tem. Né? E Davi até disse que ele não ia oferecer nada ao Senhor que não lhe custasse alguma coisa, não lhe custasse nada. E para ministrar a palavra às pessoas, custa-nos algumas coisas, por exemplo, como dedicação, meditação, prazer na palavra. Não nos apartar da palavra. Foi o conselho que Deus deu para Josué: não te aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Então, se nós queremos ter uma palavra para ministrar, nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. E veio esse pensamento no nosso coração nesse dia, exatamente pelo fato de que eu tenho falado aqui durante esses dias que a Igreja do Senhor, ela precisa discernir o fato de que ela é a Igreja do Senhor e que, como Igreja do Senhor, ela é sal da terra e luz do mundo. Sal tem a ideia, tem o propósito de preservar e também de dar sabor. Então, se fosse pensar só nessas duas propriedades do sal, nós íamos pensar muito seriamente sobre como a igreja tem se comportado no nosso tempo.
porque como o sal, ela deve preservar a vida, preservar o sabor também. E como luz, ela deve oferecer discernimento, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Esse é um tempo da igreja fazer toda a diferença. A igreja do Senhor, não estou falando de denominações. Quem me ouve sabe disso, eu não falo aqui, eu não levanto nenhuma bandeira denominacional, não é esse o interesse de Deus. De qual igreja mesmo, de qual denominação mesmo Deus é? Jesus é de qual denominação? Então, como nem Jesus nem Deus tem uma denominação, fala, olha, nós somos batistas, nós somos presbiterianos, nós somos assembleanos, aí eu ia falar sobre isso. Mas é a igreja do Senhor Jesus. E aí tem um texto que está em Tiago, capítulo 2, versículo 12, que fala o seguinte: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Esse texto é o que veio no meu coração quando se trata da segunda questão que Paulo colocou em Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Quando ele falou assim: seja exemplo dos fiéis na palavra e seja exemplo dos fiéis no trato. Trato aqui fala de comportamento, de procedimento. Mas quando se fala de trato, está falando do nosso comportamento, do nosso procedimento em relação ao outro, em relação a quem está nos rodeando, porque é quem nos rodeia que percebe em nós o nosso comportamento, que espera de nós um comportamento aceitável. E nós percebemos que quando Paulo diz assim, seja exemplo, ele está falando assim, comporte tal como a sociedade. Não, a sociedade precisa seguir o seu exemplo. Então, como igreja do Senhor, nesse tempo, como tem sido o comportamento da igreja do Senhor? Você que se nomeia, se denomina alguém que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Qual tem sido o nosso comportamento? Tem sido de entendimento? Tem sido de saber que Deus dirige tudo, governa tudo, e as coisas não funcionam, não acontecem, se o Senhor pelo menos não permitir? Não é? Há poucos dias alguém disse para mim assim, é interessante que se fiscaliza muito pouco as coisas, está aí a pandemia, as pessoas estão indo às lojas, estão indo ao supermercado, estão andando na rua para lá e para cá, e quando se trata de igreja, há uma implicância, sabe, alguém se incomoda pelo fato da igreja funcionar, talvez, e tem que restringir os números de pessoas, a idade e tal, e tal, e tal. Naquele momento, eu disse o seguinte, é exatamente esse o ponto onde eu percebo que o Senhor está falando algo, mostrando algo, esperando que a igreja entenda que Ele está chamando a atenção da igreja, que é sal da terra e que é luz do mundo nesse tempo. Como que a igreja tem se comportado? Porque a igreja fala, nós falamos como igreja, nós falamos de amor, nós falamos de obediência, nós falamos de compreensão, nós falamos de mansidão, nós falamos de humildade, nós falamos de fazer de tudo para que nós consigamos levar o Evangelho à vida de todas as pessoas. Nós sabemos que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Nós sabemos que quando nós compreendemos isso,
Quem batalha por nós é o Senhor. Nós conhecemos essas coisas. Nós temos esse entendimento, ou entendimento, ou pelo menos conhecimento. O problema talvez seja exatamente esse. Nós temos conhecimento, mas não temos entendimento. Não damos lugar ao entendimento. O que esse texto está falando? Eu vejo que esse texto está fazendo uma ligação do item passado na palavra, ser exemplo na palavra, com o item presente, ser exemplo no trato. Ele fala assim falai, assim procedei. Então nós precisamos entender que a igreja, ela está nesse mundo. E Jesus diz assim, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Né? Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele ensinou a orar e disse o seguinte, olha, diz assim, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus disse assim ainda, no mundo tereis aflições. Então, nesse tempo que tem exigido de nós um discernimento descomunal, nós vemos, às vezes, a igreja perdendo o tino, perdendo as estribeiras, perdendo o jeito de falar, perdendo a sua compostura no trato. E isso tem muitas vezes levado a mesmo que nós sejamos luzes, estarmos, de certa forma, conduzindo pessoas às trevas. Porque como é que as pessoas vão seguir a esse Jesus que não nos dá calma, que nós não entendemos aquele texto que diz assim, aquietai-vos de saber que eu sou Deus, e eu serei exaltado no meu tempo certo, no momento certo. Então a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte, como é que vocês falam? Como é que vocês pregam? Vocês amam todo mundo mesmo? O que é que faz com que você deixe de amar uma pessoa? É o que ela disse? É a profissão dela? É o que ela fala a seu respeito? Quando a Bíblia diz assim, alegrai-vos e regozijai-vos pelo fato de serem perseguidos, injuriados, sabendo que os profetas que foram antes de vocês passaram pelas mesmas situações. Entender que o Senhor, Pai das consolações, que nos consola em tempos difíceis, para que nós possamos também ter a condição de consolar a outros que estiverem passando pela mesma situação em outros momentos. Esse é o momento que a igreja precisa olhar para o seu trato, para a sua forma de tratar, para o seu comportamento, para o seu procedimento. Até porque, eu estava falando isso, nós somos múltiplos. Por quê? Porque nós precisamos entender que o nosso trato, que a nossa forma de tratar, que a nossa forma de receber e dar, que a nossa forma de compreender as coisas, nós precisamos entender que nós vamos ser exemplos disso. A Bíblia diz assim, não resistais ao perverso. Por que a Bíblia fala isso? Porque para você resistir a alguém, para você falar à altura, você vai precisar se curvar, se rebaixar à altura. Para você, querido irmão, igreja do Senhor, rebater, replicar ao perverso, você vai ter que se rebaixar à altura de perverso para que você possa responder à altura. Mas a Bíblia diz assim que nós devemos saber, entender, para com mansidão nós darmos testemunhos da nossa fé. Nós falarmos daquilo que nos move. A Bíblia diz que é em Deus que vivemos, nos movemos e existimos. A palavra de Deus diz que a igreja do Senhor está em Cristo. Eu tenho falado isso aos domingos, quando eu estou falando sobre
o Cristo e a crise. Então, quando nós começamos a analisar essas situações, a pergunta que vem é: como é que tem sido o meu comportamento? Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho tratado as pessoas e as situações que estão à minha volta? Porque quando o mundo olha para nós, com todas as suas mazelas, eles olham esperando receber alguma coisa. A Bíblia diz que Pedro e João tiveram a coragem de falar para aquele coxo na Porta Formosa: olha para nós. Gideão teve coragem de falar para os seus 300, olha para mim e façam da mesma forma que eu fizer. Mas Jesus aconselhou aos seus discípulos, as pessoas que o seguiam, a ouvir os fariseus e até fazer o que eles falassem, porque eles falavam da lei, mas não se comportar da forma que eles se comportavam. Será que a nossa comunidade, será que a nossa cidade está olhando para nós dizendo assim: olha, até fazer o que eles têm falado é importante fazer, mas não se comportar da forma que eles se comportam? E se hoje saíssemos daqui, será que ia sermos considerados como alguém essencial na cidade saindo? Ou será que alguém aplaudiria e dizer: graças a Deus, menos um? Isso tudo tem a ver com o nosso tratamento, com a nossa forma de tratamento, com o nosso comportamento, com o nosso procedimento em relação ao outro, porque nós precisamos dar conta, querido, até porque o nosso comportamento revela exatamente quem somos. Guarde isso, o seu comportamento revela quem você é. Diz que certa vez alguém foi pregar o evangelho para outro e aquele outro diz assim: olha, é melhor você ficar quietinho. Porque o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, na verdade, a gente precisa entender que o nosso trato, a nossa forma de tratar, nós precisamos entender que devemos manter um padrão para a sociedade, porque, na verdade, o tema não é ser padrão, não é ser exemplo, é ser padrão para a sociedade. E quando nós entendemos isso e saber que nós devemos manter um padrão exemplar de conduta para que em tudo Cristo seja glorificado, então nós precisamos entender que o nosso trato, o nosso procedimento, ele é em relação a Deus. E a pergunta é: como tem sido o meu procedimento em relação a Deus? Como tem sido em relação a mim mesmo? Como tem sido em relação à igreja? Como tem sido em relação à sociedade? Como tem sido em relação às autoridades? Como tem sido em relação aos cidadãos, aos meus concidadãos? Como tem sido para com os fracos na fé? Então nós precisamos entender que o nosso trato, quando Paulo diz para Timóteo assim: seja exemplo dos fiéis no trato. Ou seja, nas suas relações, nos seus relacionamentos com as mais variadas, com as mais diversas, os diversos ramos da sociedade. E pensando também que o nosso trato, ele é em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao Espírito Santo, em relação à igreja. E nós somos a igreja, mas nesse tempo, como tem sido o nosso comportamento, o nosso procedimento em relação às autoridades, em relação aos nossos concidadãos, em relação ao próprio comportamento da igreja? Às vezes nós estamos até pensando, parece que a nossa motivação é até correta, mas o tratamento está equivocado.
Às vezes nós fazemos as coisas com o motivo certo, mas com a motivação errada. Outras vezes com a motivação errada, com o motivo errado e as motivações certas. Então a gente precisa equilibrar e saber que o mundo está olhando para nós. Queridos, isso não é injusto, não. Quando a gente fala assim, é injusto porque todo mundo fala a mesma coisa e quando eu falo tem um peso. Glória a Deus porque tem um peso, porque você é diferente, porque você é a igreja do Senhor. E por isso, quando você fala, tem um peso. Às vezes nós reclamamos disso. Mas tenha certeza de que a forma que você se veste faz uma diferença. A forma como você fala, a forma como você anda, a forma como você se relaciona com as pessoas. A forma que você trata uma pessoa e outra, às vezes usamos dois pesos, duas medidas, para com o rico e para com o pobre, para com o indulto, para com o doutor, para com quem tem anel no dedo, quem não tem. Às vezes a nossa forma de tratar, ela se diferencia pela classe social das pessoas. Às vezes pela roupa que veste, você está vestindo um terno, ou você está vestindo uma camiseta. Então que a igreja do Senhor se desperte para o fato de que precisamos urgentemente ser exemplo dos fiéis e exemplo para os fiéis na palavra, no trato. E vamos continuar falando nas terças-feiras sobre as outras coisas que Paulo falou para Timóteo. Então a pergunta hoje, o questionamento hoje é como eu tenho tratado os mais variados ramos da sociedade, as mais variadas direções da sociedade. Como eu tenho me comportado em relação às autoridades, como eu tenho me comportado em relação às pessoas que me cercam, à igreja do Senhor, aos fracos na fé. Nós precisamos, queridos, aprender que a igreja do Senhor, eu tenho falado isso aqui constantemente, a igreja do Senhor, ela tem a capacidade de discernir tudo muito bem. E a igreja precisa chegar ao entendimento de que coisas como essa que está acontecendo no nosso tempo é uma chamada de atenção para a igreja. Porque se tem alguém que conhece a palavra de Deus e sabe se relacionar com o nosso Deus que governa tudo, é a igreja. E Jesus não falou qualquer outra instituição, ele falou que a igreja que ele estava edificando, ela seria sal da terra, luz do mundo, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Agora nós não vamos vencer com a força do nosso braço. O que nós precisamos é entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele fará. O que nós precisamos é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que nós precisamos entender é que precisamos aquietar-nos em Deus, porque quem será exaltado é Ele. O que nós precisamos entender é aquilo que o Senhor disse para Jairo. Falei isso aqui domingo à noite, pelo YouTube, você vai lá, está lá a palavra. O que o Senhor falou para ele foi o seguinte, ele falou assim, olha, enquanto ele estava ali na busca da cura da filha, alguém chega e fala assim, não incomode mais Jesus, não precisa mais incomodar, sua filha morreu, acabou. E naquele momento, Jesus olha para ele e diz assim, não temas, você só tem uma coisa para fazer. Creia, não temas, crê somente. Então a igreja precisa ter não é nem essa noção, a igreja precisa tomar posse dessa glória, dessa bênção. Jesus chegou a dizer que deu a nós a glória que ele recebeu do Pai. Ele disse que a igreja precisaria andar num só sentido, num só parecer, ser um com o outro, ser um como ele é com o Pai, para que o mundo creia. Como é que nós queremos que o mundo creia, se nós estamos tratando o mundo no mesmo nível? Não estou falando do mesmo nível social,
Nós não somos melhor nem maior que ninguém. Estou falando do nível espiritual. De entender que a igreja, ela não precisa ir para a justiça para ser autoridade ou para ganhar causa, porque nós temos já um advogado. Nós temos um Senhor que é legislador, é juiz. Nós temos um que é profeta, sacerdote e rei. E lembrar que a nação chamada igreja, ela é constituída de reis e sacerdotes. Então não é que nós temos autoridade sobre uma comunidade, sobre uma cidade, sobre a nossa nação. Nós somos autoridade, nós somos extremamente essenciais, mas a nossa essencialidade não está no templo, está na igreja. E eu acho que agora o Senhor está dizendo, com o fechamento do templo, você precisa ser igreja na rua. Porque ao nosso trato, ser exemplo dos fiéis no trato, não diz respeito a estar num culto, dentro do templo. Que aí é fácil abraçar, beijar, dizer que ama. A questão é lá na rua. A questão é com o andarilho, a questão é com o morador de rua, com o drogado, com a prostituta, com o homossexual, com crentes de outras denominações religiosas, de outras comunidades de fé. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser exemplo no trato com os governantes. Se alguém no nosso governo está se equivocando, então vá até ele, fale com ele pela palavra de Deus. Dê o que você tem. Jesus, quando multiplicou os pães, ele não falou assim, vá lá, porque vocês como crentes têm crédito na sociedade, vai lá e peça pão para esse povo. Não, ele falou assim, o que vocês têm aí é com o que vocês têm que eu vou fazer. Então, em nome de Jesus, querido, que nós sejamos exemplo no trato, porque o nosso comportamento revela exatamente quem somos. O nosso trato para com as pessoas. Isso não tem a ver com gostar ou não gostar. Isso não tem a ver com concordar ou não concordar com o que essa pessoa faça. Tem a ver com o nosso jeito de ser. Tem a ver com o que está dentro de nós. Tem a ver, porque nós vamos colocar para fora aquilo que está dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que quem crê em Cristo, rios de água viva fluirão do seu ventre. Não fala no seu ventre, fala do seu ventre. Porque o que está dentro de nós vai atingir outros, vai abençoar outros, vai refrigerar outros, vai dar vida a outros. A vida da nossa cidade depende da igreja do Senhor, querido. A vida da nossa nação depende da igreja do Senhor, que é sal da terra e luz do mundo. Só tem uma instituição no mundo que é sal da terra e luz do mundo, é a igreja do Senhor. E nós precisamos acordar para isso. Oxalá que o Brasil se despertasse. Oxalá que a igreja do Senhor acordasse agora, nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração e creio ser o desejo do coração de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos fiéis, exemplo dos fiéis no trato. Que nós possamos ser padrão para uma sociedade despadronizada também no que diz respeito ao trato, no que diz respeito ao procedimento, no que diz respeito ao nosso comportamento cristão, humano, como homens e mulheres que erram. Não estamos acima de qualquer suspeita, não estamos acima de isentos de erro. Nós precisamos acordar para isso. Se tem uma diferença em nós, é a graça de Deus. Se tem uma diferença em nós, é o Espírito Santo em nós. Mas isso não nos torna super-humanos. Isso não nos torna
isentos de tentações, de quedas e de pecados. Isso não nos torna isentos de sentimentos humanos. A Bíblia diz que Elias orou, o fogo caiu do céu, orou e não choveu, orou, choveu, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, quanto a isso, nós precisamos buscar o Senhor, pedir misericórdia a Ele, pedir graça para sermos exemplo dos fiéis na nossa cidade, na nossa nação, na nossa rua, na nossa família, na nossa igreja, também no que diz respeito ao trato. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por poder ter transmitido aqui, poder transmitir essa palavra pelo Facebook, e que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está vendo, cada pessoa que verá. E, ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre cada um e que nós sejamos exemplo dos fiéis no trato em meio a uma sociedade sem grandes exemplos, sem padrão. Que a mão do Senhor esteja sobre a nossa nação, a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado pela participação. Se Deus permitir, quinta-feira estaremos aqui de novo, às 18 horas. Deus abençoe.